O governo acelerou a liberação de emendas parlamentares e incentivou ministros a conversarem com deputados e senadores para ouvir as demandas. O Congresso pressionou pela liberação de emendas nas últimas semanas. Dos 8 bilhões e meio de reais em emendas individuais empenhadas pelo governo até o início da semana, 92% vieram da saúde. Os parlamentares querem abastecer o caixa das prefeituras aliadas ao tempo das eleições municipais lá em outubro. Em 2020, ano da última disputa municipal, o governo federal havia liberado 7 bilhões e 800 milhões de reais até o dia 30 de abril. A Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo com o Congresso, afirma que o valor liberado neste ano é ainda maior, 14 bilhões de reais, mas a cifra ainda não consta nos sistemas oficiais de controle do orçamento. Para entender melhor essa relação do Executivo com o Legislativo, a gente faz conexão com a Lília Cazorla, que é advogada e também professora de Direito Constitucional. Doutora, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda ao Conexão Record News. Eu acho que é importante, para deixar todo mundo aqui no mesmo pé, primeiro a gente explicar o que é essa emenda, hein? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela Record News. Bom, Kelly, vamos tentar explicar um pouco dessa dinâmica das emendas parlamentares. Do que se trata? Todos os anos, no prazo constitucional, o Poder Executivo, que é o poder incumbido da gestão pública, do planejamento dos gastos públicos, das políticas públicas, ele encaminha ao Congresso Nacional a proposta de lei orçamentária anual, também a lei de diretrizes orçamentárias, e o Congresso Nacional recebe isso no âmbito da Comissão Mista de Orçamento e vota aquele orçamento, quer dizer, ele dá o aval ao orçamento proposto pelo Poder Executivo. E é nesse momento que os parlamentares, deputados e senadores têm a possibilidade de tentar reprogramar aquela proposta inicial de gastos feita pelo Poder Executivo, encaminhada pelo Presidente da República. E aí eles tentam emplacar essas emendas parlamentares, tentando levar para o atendimento das demandas representadas por eles no Congresso Nacional esses recursos que vêm da União. Acho que cabe explicar que há uma série de modalidades possíveis de emendas parlamentares. Tem as emendas parlamentares individuais, que são aquelas que podem ser propostas individualmente, a lei orçamentária anual, as propostas feitas individualmente por deputados ou senadores. Dentro dessas emendas individuais, temos aquelas de transferência definida, quer dizer, deputados ou senadores fazem propostas relacionadas aos projetos que a União já detém, de alçada da União, ou emendas de transferência especial, que foram criadas mais recentemente. Essas emendas de transferência especial prevêem que determinados recursos da União sejam repassados a estados e municípios sem relacionar a projetos da União. Então, já é um caminho através do qual recursos podem ir para estados, municípios e para o Distrito Federal. Temos também as emendas de bancada, que são as propostas de emenda à lei orçamentária anual feitas pelas bancadas estaduais no âmbito da Câmara e do Senado. As emendas de comissões, quando as comissões técnicas, ou mesmo a mesa diretora da Câmara ou a mesa diretora do Senado propõem essas emendas relacionadas a assuntos técnicos de suas alçadas, e ainda as emendas de relator, que mais recentemente retornaram ao nosso ordenamento jurídico a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2020, e são as emendas que podem ser ali alocadas na lei orçamentária por iniciativa do relator, e os pedidos que vêm até ele não são necessariamente identificados. Sim. Agora, doutora, eu como dona de casa, sei lá a minha conta de luz, água, internet, supermercado. O governo tem as contas dele. E tem a tal da meta fiscal, Como é que fica essa situação com o Congresso cobrando por emendas, principalmente ano eleitoral? Essa questão da meta fiscal, ninguém está muito atento. Como é que é? Exatamente. Você tocou num ponto importante. O que ocorre é que o orçamento é de responsabilidade do Poder Executivo, que é o poder que tem a atribuição constitucional de fazer a administração pública federal, E
Então, o Poder Executivo deve propor o orçamento e é ele que tem a responsabilidade de executar esse orçamento dentro dos limites constitucionais, como a lei de responsabilidade fiscal. Então, quando ele atento, né, o Poder Executivo atento a todas essas dimensões, encaminha ao Poder Legislativo, né, faz a proposta orçamentária anual, o Legislativo que recebe e acompanha, avaliza o orçamento, e depois lá no final da execução do orçamento vem fiscalizar, né, fazer o exercício da fiscalização, o Poder Legislativo não está atento a esse planejamento, né? Então, nesse ambiente em que crescem institucionalmente, a partir de emendas constitucionais, alterações legislativas, a importância das emendas parlamentares, o Poder Executivo perde um pouco esse poder de barganha política em relação ao Legislativo e acaba ficando um pouco refém desses interesses políticos que são exatamente manejados no âmbito do Poder Legislativo. Eles exercem a função de representar os interesses do povo, né, que os elegeu. No entanto, eles não estão tão atentos ao planejamento porque não detêm todas as ferramentas de gestão que é detida no âmbito do Poder Executivo, são detidas, né, pelo Poder Executivo. Bom, eu acho que fica aqui, então, um ponto importante para os brasileiros observarem, né? Que tipo de remanejamento com emendas está sendo feito. Acho que tudo isso é muito importante, porque eu tenho a impressão, né, doutora, que em ano eleitoral, essa pressão por emendas, ela aumenta e muito. Então, fica aqui um pontinho para que o eleitor sempre observe isso também. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigada, boa tarde. Você está correta, Kelly. Sempre que precisar, estou à disposição. Obrigada mais uma vez.